Olá você, muito bom dia. Estamos começando aqui pela TVC Panorama, TV Cultura para todo o nosso litoral catarinense, mais um programa A Hora do Povo. Eu sou Adilson Cardoso e como vocês bem sabem, todos os dias 10h30 da manhã estamos a postos aqui nos estúdios da TVC Panorama para levar muita informação e começar a nossa programação. Muito bem, começamos com o A Hora do Povo, logo após tem o Muito Mais com a Fábio Ismânia e depois nós temos o nosso jornal, que é a referência em todo o nosso litoral catarinense, que é o nosso TVC News com notícias locais, estaduais e também nacionais. Vamos juntos até às 11h10 trazendo muitas informações. Hoje já aqui nos estúdios, a doutora Fernanda Kratze, que é advogada trabalhista. Você está com alguma dúvida? Participe com a gente. Nós estamos nesse momento simultaneamente em todas as plataformas digitais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no site da TVC Panorama. Se você preferir também, já está na tela o aplicativo, aonde você pode baixar e nos acompanhar em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Para vocês aqui na nossa região de Camboriú e Balneário Camboriú, canal 11.1 da TV aberta. Para vocês de Tijucas, Palhoça, São José e a nossa capital maravilhosa, Florianópolis, canal 14.1. Aproveite, fique bem sintonizado com a gente. Hoje é terça-feira, dia 11 de junho de 2024. Tá passando rápido, né, doutor? O ano, né? Metade já se foi, hein? Tá praticamente indo. Lá ao fundo, nosso Atlântico, aqui a maravilha de cidade que é Balneário Camboriú, e aqui no Alto do Cristo Luz nós vamos juntos trazendo muitas informações nessa terça-feira. Vem com a gente. Vamos juntos com os nossos fiéis patrocinadores, apoiadores do programa Hora do Povo, que são eles, Sorveteria da Raquel. Com esse calor, aproveite, dá para você dar uma passadinha na Sorveteria da Raquel, que tem em 2 endereços, ali no centro da cidade, na rua Gustavo Richter, número 2, e também lá no bairro Areias, para provar aquele delicioso sorvete e também o açaí, que é de dar água na boca. Confira com a gente. Os seus clientes, delícias que só a Sorveteria da Raquel tem para oferecer a seus clientes. Um abração para todo mundo. Lembrando que você pode, né, durante toda a semana, você pode mandar o seu áudio que está nos assistindo, de onde está nos assistindo. Você vai concorrer na sexta-feira 2 potes de sorvetes oferecidos pela Sorveteria da Raquel. Você pode mandar o seu áudio no 47984248870. 984248870 é o WhatsApp do repórter do Povo, Adilson Cardoso. Participe com a gente. Vamos juntos também com Z Danças e Eventos, essa que é uma das maiores casas de shows e bailes que nós temos em toda a nossa região. Fica aqui na rua Peroba, número 51, no bairro Tabuleiro, e nessa quinta-feira vai trazer os Parsas e também Gilberto Show. Já está na tela aí os músicos, né? A banda que vai tocar. Os Parsas são demais. Gilberto Show, nem se fala, são bons para mais de metro. Tem um recadinho aí da garotada, aí, da rapaziada, dos Parsas ali, do Z Danças e Eventos. Bom demais! É isso aí, galera, que é os Parça. Tem um convite maravilhoso para você que quinta-feira estaremos nessa cidade maravilhosa, Camboriú. Estamos chegando para fazer uma grande festa lá no Clube Z. A partir das 19 horas o baile começa com Gilberto Show e para encerrar a noite, os Parça no palco entrando, né, meu amigo Helder? Então vem fazer a festa com a gente, então, de Gilberto Show nessa quinta-feira lá no Clube Z. A partir das 19 horas. Tamo junto. No embalo do meu gaiteiro! Esperamos você! Sentir o clima, como é que vai ser a quinta-feira, show do Z Danças e Eventos. Grande abraço para o Ivandro, nosso patrocinador, sempre junto com a gente aqui na nossa programação. Um abraço também aí à panificadora, né? Mais charmosa e a mais deliciosa. Estou falando da Panificadora Santos, do meu amigo Alisson Santos, grande empresário, um querido ali da cidade de Camboriú. E a Panificadora Santos, você sempre tem pães quentinhos e também aquele cafezinho. O almoço é de dar água na boca. Confira com a gente.
Panificadora Santos, onde você encontra todos os dias pães sempre quentinhos, bolos, tortas, salgados e uma infinidade de produtos na padaria de dar água na boca. E no almoço, um ambiente super climatizado e familiar. Um completo buffet de pratos quentes e frios. Panificadora Santos, na Rua Monte Bonete, 338, bairro Monte Alegre, em Camboriú. Fone WhatsApp 47-9225-9370. Um grande abraço para o Alisson, empresário ali da cidade de Camboriú, nosso amigo e, claro, né, proprietário, está fazendo ali as novas instalações, né, estão trabalhando firmes ali, fortes, nas novas instalações, que já era bom, vai ficar melhor ainda, que é as novas dependências, instalações da Panificadora Santos. Aguarde, porque você vai ter surpresas de como está ficando. Um abraço também, meu amigo Maicon, ali da Estilos Becker Barbearia, junto com a gente, sempre acompanhando aqui a nossa programação do programa A Hora do Povo. E hoje, aqui com a gente, nós temos o prazer, é claro, de receber agora 10 horas e 36 minutos, receber novamente, é sempre um grande prazer receber a doutora Fernanda Kretzer, ela que é advogada civil e também trabalhista. Hoje vem trazer um tema bastante bacana, você pode participar com a gente também. Doutora, obrigado por ter vindo nessa terça-feira, trazido sol, esse céu azul, cidade linda hoje, né, doutora? Sim, um dia muito lindo hoje. Muito obrigada por me receber novamente aqui. Maravilha, doutora. Vai ser um prazer bater um papo. Você pode participar. O telefone já está na tela da nossa produção. 47-3360-1101. 3360-1101. Você pode enviar a sua pergunta sobre direito trabalhista para nós aqui da produção. E a produção, é claro, vai remeter aqui para os estúdios para nós fazer a ampliação com o conhecimento da doutora Fernanda. Já tem perguntas aqui nesse meio tempo, doutora? Vamos lá. Bom dia, doutora Fernanda. Bom dia, Dilson. A empresa onde trabalho presta serviço na Celesc. Houve um problema no início do ano e a empresa tomou conhecimento e me advertiu, mas não deu nenhum documento conversando antes do que tinha acontecido. Pediram para que não se repetisse. Mas a Celesc recebeu uma reclamação, por isso, 3 meses depois, o cliente, então, da empresa, né, me demitiu por justa causa. Eles já sabiam dos problemas, eles podem fazer isso, doutora? Bom, aparentemente ali a empresa, ele não é um funcionário direto da Celesc, sim de uma prestadora. Ali a empresa que contratou ele já tinha conhecimento do fato. Se ela não tomou a providência de demissão por justa causa naquele momento do conhecimento do fato, não pode, tempos depois, só porque a Celesc recebeu essa reclamação, de dar uma nova penalidade para o funcionário. Então, se já houve advertência naquele momento, agora não pode haver, então, a demissão por justa causa, porque o tempo já passou e também já houve uma penalidade lá atrás. A questão, então, se foi só oral, não teve nada por escrito, vai ter que comprovar ali que realmente a empresa já tinha esse conhecimento e, acontecendo isso, tem como reverter, então, essa justa causa. Doutora Fernanda, aproveitar esse gancho aqui falando sobre justa causa, né? Até para tirar as dúvidas dos nossos trabalhadores, você que está em casa, né? Meu amigo trabalhador, dona de casa, enfim, que já passou por alguma situação, seria bom a gente frisar o que caracteriza, doutora, uma justa causa, porque a justa causa é uma atitude extrema, né? Por parte do empregador com o funcionário. Gostaria que a senhora falasse alguns quesitos que justificam a justa causa, doutora. A justa causa é a maior penalidade que um empregado pode receber dentro do contrato de trabalho. Então, tem que haver uma proporção entre a gravidade do fato cometido com essa gravidade da penalidade. Então, na lei traz algumas situações ali que é possível, então, ter essa justa causa e vai ter que se adequar. Ali, a lei não vai trazer exemplos do dia a dia, vai trazer situações, por exemplo, um ato de improbidade, a pessoa ela rompeu com a confiança, furtou algo do caixa, furtou algum produto e foi pega em flagrante. Isso pode caracterizar uma justa causa. Ou a pessoa falta muitas vezes, recebe advertência, recebe uma suspensão e volta a faltar muitas vezes. Lembrando que as faltas, quando elas se repetem muito, ela é diferente de um abandono de emprego. O abandono são 30 dias sem comparecer ao emprego. Então, são diversas situações que podem caracterizar a justa causa, mas é muito importante, sempre que houver dúvida, conversar com alguém da área para entender se aquela situação realmente poderia ter dado base para essa justa causa, porque às vezes a gente vê situações que a penalidade ela é grave demais para um fato que não é tão grave assim, que às vezes uma suspensão ali de alguns dias sem pagamento de salário já seria uma penalidade suficiente para isso.
E quando acontece ao contrário, doutora? Por exemplo, o trabalhador é um super trabalhador, bacana pra caramba, não falta, cumpre com as obrigações no trabalho e ele é pressionado de uma certa forma todos os dias, ou pelo gerente, ou pelo encarregado, ou até mesmo pelo próprio proprietário da empresa, doutor. Sim, isso infelizmente também acontece. Isso pode caracterizar assédio moral, que é quando existe uma pressão além daquela normal que existe, porque com certeza a empresa quer que o seu funcionário produza, quer que ele traga resultados. Mas quando tem um limite ali, aquilo lá passa do limite, existe uma extrapolação dessa pressão que é exercida sobre o funcionário, pode então caracterizar o assédio moral, e nesse caso cabe a rescisão indireta, que é como se o funcionário demitisse o seu patrão. Daí, nesse caso, tem que pedir o reconhecimento na via judicial e tem como, então, garantir ali todos os seus direitos quando comprovada essa situação. É um caso diferente, né, doutora? Porque, claro, a gente sempre tem muitos casos o patrão demitindo os funcionários, né? Mas agora o funcionário demitir ainda por justa causa, né? Colher o direito, né, de demitir por justa causa a empresa, são casos raros. Já aconteceu, doutora? A senhora já atendeu casos assim? Infelizmente, não é tão raro assim. Olha, doutor. São situações em que o patrão ele descumpre com alguma condição do contrato de trabalho ou com a legislação trabalhista. Por exemplo, deixa de fazer depósito de FGTS por vários meses. Isso é uma situação que pode dar. Pagamento. Atraso de pagamento, de salários de forma reiterada, um atraso ou outro, isso não vai caracterizar, mas atrasos reiterados, sim. Então, são situações ali que podem dar para o funcionário essa condição de demitir o seu patrão. Esse direito vai caber ao trabalhador, no caso. Inverte os lados, né, doutora? Tem mais uma pergunta. Bom dia, doutora Fernanda. Bom dia, Dilson. Trabalho de doméstica e moro num quartinho na casa da patroa. Preciso avisar com antecedência se tenho que sair, porque ela controla tudo. Sempre peço, né, para sair e ela diz que não precisa eu sair porque ali na casa eu tenho tudo. Né? Quando vou receber o salário, que é cerca de 1.400, ela está descontando o aluguel, a comida, acabo recebendo um valor muito abaixo e estou achando que é um abuso. O que posso fazer, doutora, nesse caso? É um abuso, né, doutora? Ali são as duas questões que ela traz, a questão do horário dela, né? Lembrando que ainda que ela more na casa, que pode haver essa disponibilidade de um lugar para ela morar, ela tem o horário dela de trabalho. Fora isso, ela tem a liberdade de fazer o que ela quiser, né? Então, ali são as 8 horas diárias, 44 horas semanais. Ele tem que ver ele conforme o contrato, às vezes trabalha um pouquinho a mais para não trabalhar no final de semana. Tem ali o acordo que pode ser feito entre patrão e o empregado doméstico. Mas lembrando que a questão de ficar à disposição o tempo todo vai ter que haver o pagamento, então, de horas extras, porque estar à disposição é estar trabalhando. Tem que verificar, passou das 8 horas, ou você não é obrigado a fazer hora extra. Ninguém é obrigado, a não ser que seja um trabalho que exija, que não pode ser interrompido. Mas não pode obrigar o empregado doméstico a fazer a hora extra. Então, ela pode ou sair ou ser remunerada por isso. E com relação ao desconto nos salários, a lei permite que o patrão conceda parte do salário que a gente chama in natura, que pode ser alimentação, moradia. Ainda assim, tem que resguardar pelo menos 30% do valor do salário em dinheiro e somente os 70% ser descontado com relação a isso. Mas também é importante que tenha um controle se realmente aquele valor está sendo justamente descontado. Esses casos de abuso no horário, por parte do patrão, de ficar se aproveitando, pedindo para ficar um tempo a mais na casa, geralmente acontece quando a empregada faz muitos anos que tem um vínculo com a família, né, doutora? A gente vê muito nessa questão de trabalho doméstico que acaba construindo ali uma relação de confiança, que a pessoa está no dia a dia da família. Mas é muito importante separar essa questão às vezes, do carinho, do apego que existe com a família, com a questão trabalhista. Então, não misturar as coisas, porque daí às vezes pode ter alguém que pode até abusar um pouquinho dessa confiança. E tem muitos patrões que abusam das empregadas domésticas, isso com certeza. Mais uma pergunta para a doutora Fernanda. Lembrando que você pode participar, o telefone está na tela, 3360-1101. Participe com a gente ao vivo nessa terça-feira. Hoje é direito trabalhista, hein, gente? Bom dia, doutora. Bom dia, Dilson. Fui promovida a gerente da minha loja em fevereiro, mas nunca alteraram na minha carteira. Eu recebia R$2.000 de salário, aumentaram para R$2.400, mas acabo recebendo menos porque não tem mais
hora extra. Isso está certo, doutora? Com relação à hora extra, quando passa para a gerência, realmente não tem mais direito à hora noturna, horas extras, são adicionais que competem aos outros funcionários, não ao gerente, porque ele não tem mais controle de horário, ele não vai mais bater ponto. A questão do registro na carteira. É importante entrar em contato com o RH da empresa, ou o supervisor, ou até mesmo a contabilidade da empresa, para fazer essa alteração na carteira de trabalho, porque também tem ali assim, a progressão do contrato de trabalho registrado. E com relação ao aumento, ali ela falou que recebeu um aumento de R$ 400 no salário de 2.000. O aumento para o cargo de gerência tem que ser de 40% sobre o salário base que recebia antes. Então, nesse caso, se ela realmente foi promovida a gerente e não tem mais esse controle de horário, ela deveria ter recebido pelo menos 40% de aumento, que ali seria, no caso, R$ 800. Então, tem que verificar essa situação, que ou ela recebe os 40% de aumento de forma retroativa desde que ela parou de registrar o ponto, ou ela passa a registrar o ponto e tem direito às horas extras. Tem muita empresa que pratica isso, né, doutora? Eu mesmo trabalhei em algumas empresas, né, no passado, né? Até fui promovido a um cargo ali, mas demorou, viu? Demorou 2 meses para eles efetuarem, fizerem um aumento efetivo, um aumento de salário pelo cargo. É complicado, acontece muito isso, né, doutora? Geralmente vem primeiro a responsabilidade para depois virem os direitos. Parece que estão fazendo um teste contigo, Exatamente. né? Não, se der certo, nós aumentamos, senão não. É mais ou menos por aí, né, doutora? Agora, 10 horas e 46 minutos, doutora Fernanda Kratz, hoje trazendo assuntos de direito trabalhista. Tem mais uma pergunta aqui para a doutora. Bom dia, doutora. Bom dia, Dilson. A empresa onde eu trabalhei fechou e não pagou meu salário nem a minha rescisão. O patrão falou que não posso fazer nada porque a empresa não existe mais e não tem de quem cobrar. É por aí mesmo, doutora? Eu vou ficar sem receber? Não é assim que funciona. Primeiro tem que verificar como que foi feita a baixa dessa empresa, porque às vezes as empresas fecham na prática, mas elas continuam existindo. Então tem que verificar como está a situação dessa empresa com a Receita Federal e com a Junta Comercial do Estado. Também tem que verificar qual que é a modalidade da empresa, se ela é limitada, se tem várias modalidades de empresa, que já entra na questão de direito empresarial, mas que isso vai interferir na questão de responsabilidade do sócio proprietário. Então, tem várias situações, vários tipos de empresa em que se o CNPJ, a empresa, a pessoa jurídica, não efetuar o pagamento daquelas verbas, a gente consegue buscar o pagamento e bloqueio de valores e de bens na pessoa física, que é no sócio proprietário. Então, claro que tem que verificar nessa situação específica o que aconteceu, como que era esse contrato, como que era essa empresa, mas é muito possível sim buscar então o pagamento dessas verbas pela pessoa física sócio-proprietária da empresa. Ou seja, acontece muito, né, doutora, dos trabalhadores trabalharem, às vezes a empresa fale ou por algum motivo A ou B acaba sumindo do mercado, deixando os funcionários na mão. Aqui em Balneário é comum isso, doutora, acontecer? Tem alguns setores que é mais comum, que isso acontece de forma mais comum que em outros setores. Por exemplo, na construção civil, que se trabalha muito com a questão de empreiteiras, o que a gente às vezes vê acontecendo é uma empreiteira, está com algumas dívidas, ela acaba fechando aquela empresa, mas o mesmo sócio abre uma nova empresa no mesmo setor. E daí ela dá continuidade ao serviço, só que com um novo CNPJ. E daí, nesse caso, se a gente conseguir comprovar a relação, a continuidade do trabalho, a gente consegue, inclusive, trazer responsabilidade para essa nova empresa. Mas, sim, infelizmente, é comum de, não estou muito bem das pernas, daí a gente fecha a empresa e deixa o trabalhador ali correr atrás do que achar que tem direito. Ou seja, geralmente acaba sobrando para a parte mais fraca, que é o trabalhador, mas tem que procurar os direitos, é claro, né? Tem mais uma pergunta para a doutora, antes do nosso primeiro bloco comercial. Bom dia, doutora Fernanda, bom dia, Dilson. Tem uma funcionária, aqui é do microempresário ou empresário, né? Tem uma funcionária que vem trabalhar aqui em casa 3 vezes por semana, alguns sábados. Eu não registrei ela, até porque ela prefere ganhar por diária. Como ela mesmo não quis ser registrada, não tem problema, doutora? Não é assim que funciona, porque a partir de 3 dias na semana, o empregado doméstico ele já tem que ser considerado um funcionário, ele não é mais um autônomo que presta serviços eventuais. Então, a partir de 3 dias na semana, tem que haver sim o registro e tem que haver o registro de ponto, que seja um caderninho ali que o funcionário vai colocar a hora que entrou, a hora que fez o intervalo e a hora que saiu. É obrigatório fazer isso. Ela não quis ser registrada, porque ela preferia receber por diária.
A questão é que depois essa conta pode ficar cara se ela quiser reivindicar 13º, férias, descanso semanal e outros direitos que são decorrentes desse contrato, ela pode vir a reivindicar, ainda que hoje ela fale que ela não é interesse dela ter a carteira assinada. O ideal não é assim, né, doutor? O ideal é todos os funcionários vai trabalhar, nem que seja meio-dia, um dia, ter o registro da carteira, né, doutor? Sim, para empregado doméstico especificamente, a lei determina que até 2 dias na semana não é necessário o registro. A partir disso, de forma, né, corriqueira, toda semana ela trabalha 3 vezes, já tem que haver o registro. Então, eu sempre falo, ou deixa 2 vezes na semana, daí não corre o risco, ou faz o registro na carteira. Muito bem, hoje a doutora Fernanda Kratzer, hoje trazendo informações, advogada, trazendo informações e ampliando as suas dúvidas sobre direito trabalhista. Está passando por alguma situação, de repente, no seu trabalho? Está com alguma dúvida? Tire as suas dúvidas, 3360-1101. Nós vamos com um breve intervalo comercial e já voltamos ao vivo, diretamente aqui dos estúdios da TVC Panorama, com o programa A Hora do Povo.